Um bom dia a todos. Para esta reflexão trago um misterioso livro intitulado O Segredo da Flor de Ouro, um livro milenar cuja tradição aponta para um dos discípulos de Lao Tzu como seu autor. Interessante é que tais ensinamentos foram transmitidos oralmente durante milhares de anos nos círculos esotéricos chineses, sendo apenas impresso em livros no século XVIII. Coube ao sinólogo alemão e ex-missionário cristão Richard Willemer trazer ao Ocidente as preciosidades contidas nesta obra. Ele, profundamente tocado pela mística da filosofia chinesa, se dedicou ao trabalho de traduzir com maestria estes belíssimos textos, tornando-se o pontífice, a ponte que levou o Ocidente ao conhecimento de tais preciosidades. O proeminente psicólogo suíço Carl Jung fez belíssimos comentários sobre esta obra, trazendo a lume observações inobserváveis pela mente vulgar. Este livro sincrético reúne ensinamentos taoístas e budistas, culminando no yoga chinês. Para esta reflexão trago um pequeno poema anexo tardiamente a esta misteriosa obra. O título do poema é Infinitude Vazia, e o místico profere as seguintes palavras: sem começo, sem fim, sem passado, sem futuro, um clarão de luz circunda o mundo do espírito. Esquecemo-nos um dos outros, puros, silenciosos, vazios e onipotentes. O vazio é atravessado pelo brilho do coração celeste. Lisa é a água do mar e a lua se espelha em sua superfície. Apagam-se as nuvens no espaço azul. Lúcidas cintilam as montanhas. A consciência se dissolve em contemplação. Solitário repousa o disco da lua. Estas singelas palavras descrevem uma experiência transcendente. Tal experiência possui muitas nomenclaturas: experiência culminante, experiência oceânica, experiência transpessoal, êxtase místico, unidade estática, estado de graça, nirvana, iluminação, satori, samadhi, consciência cósmica, realização suprema. Todas essas expressões apontam para a mesma realidade. O interessante é que o título deste poema é Infinitude Vazia. No 16º poema do Tao Te Ching, Lao Tzu profere as seguintes palavras: cria em ti o vazio até o seu grau mais elevado.
Em uma outra tradução deste mesmo sutra, encontramos as seguintes palavras: alcança o supremo vazio. Este supremo vazio, esta infinitude vazia, esta sublime vacuidade só será alcançada silenciando a mente, aquietando os fremitos anímicos, aclarando as regiões obscuras por meio do autoconhecimento, transcendendo as fronteiras egóicas. Esse texto diz: indo do ser para o não ser, se realiza a maravilha do tal. Se consuma esta união com o inominável, com o indescritível, com o incognoscível mistério dos mistérios. E este poema se inicia com as seguintes palavras: sem começo, sem fim. Não dá para sinalizar onde se começa ou onde se termina. Não é uma experiência linear. É por isso que ela é representada por um círculo, símbolo do infinito, do eterno, do atemporal. Ela também é sem passado e sem futuro, sem o ontem e sem o amanhã, sem o que foi e sem o que será, sem memórias e sem imaginações. Existe apenas o eterno presente em tal consciência. Um clarão de luz circunda o mundo do espírito. Uma referência à flor de ouro, cujo símbolo mandálico representa a essência do ser. O que me chama a atenção é que esta flor de ouro, cujo clarão circunda o mundo do espírito, possui inúmeras nomenclaturas nesta obra. Ela é chamada de vesícula germinal, o castelo de cor amarela, o coração celeste, terraços da vitalidade, o campo de uma polegada da casa de um pé. É chamada de o castelo do dragão no fundo do mar, país sem fronteiras. É chamada de espaço do primeiro céu. É chamada de altar, onde vida e consciência se unem. Interessante é que o texto diz que o agonizante, que o buscador que não encontrar este lugar germinal, jamais encontrará a unidade da vida e consciência, nem mesmo em 1000 reencarnações ou 10.000 eões. Esquecemo-nos um dos outros, puros, silenciosos, vazios e onipotentes, imerso
nessa experiência transcendente, deixamos de ser e apenas o todo é. E neste momento, somos partícipes da pureza, do silêncio, do vazio e da onipotência. O vazio é atravessado pelo brilho do coração celeste. Somente o vazio pode experienciar o pleroma, a plenitude. E esta mente vazia não é sinônimo de oficina do diabo. Pelo contrário, ela se torna um ateliê divino, um ambiente propício para a criatividade, pois este vazio se torna permeado de energia criativa. O texto prossegue: lisa é a água do mar e a lua se espelha em sua superfície. Interessante é que a água, quando está tranquila, tudo nela é refletido: a lua, as estrelas, os animais, as árvores que a circundam e o homem quando passa por ela. Chuang Tzu ele diz: se as águas tranquilas podem refletir tudo que está à sua volta, o que não poderá refletir o espírito tranquilo? O espírito tranquilo, ele se transforma em um espelho por meio do qual a supra-realidade é refletida. Esta consciência límpida e tranquila reflete o tal, reflete a verdade, reflete aquilo que não pode ser descrito em palavras. Apagam-se as nuvens do espaço azul, uma referência aos pensamentos que se diluem. Quando as nuvens dos pensamentos se dissipam, o céu límpido da consciência torna-se ensolarado pela compreensão. Lúcidas cintilam as montanhas, lúcidas, brilhantes, iluminadas, cintilam as montanhas, os picos altaneiros, uma referência ao zenite, a esta experiência culminante, a este pico de consciência ensolarado pela sagrada compreensão. A consciência, diz o poema, se dissolve em contemplação. É uma experiência advaita. Neste momento, não há mais o eu e o outro. Não há mais o sujeito e o objeto. Nas palavras de Krishnamurti, o observador torna-se o observado. É uma experiência não dual, é uma experiência sem fronteiras, é uma experiência onde a ilha do ego se dilui no oceano do todo. Solitário repousa o disco da lua.
solitário, em solitude, pois esta não é uma experiência partilhada pelas massas, pelas multidões imersas neste inconsciente coletivo, ou entenebrecidas, melhor dizendo, pela ignorância, mas solitário repousa o disco da lua. Em solitude repousa tranquilamente, suavemente, placidamente, pacificamente, a consciência, que já não se encontra contaminada por esses conteúdos que toldam a sua claridade, que obscurecem a sua luz, que obstruem o manifestar daquilo que subjaz para além dos limites da mente vulgar. Solitário repousa o disco da lua. Essas palavras veladas, misteriosas, é uma referência a esse estado de plenificação, a esse estado beatífico, onde apenas a realidade, o todo é. O eu, o ego, não mais se faz presente. Talvez você me pergunte qual a importância de se descrever uma experiência como esta, tão mística, tão indiscernível pela via dos sentidos. A importância é que tais experiências oportunizam o surgimento do novo homem. É ela que leva o homem a mergulhar neste oceano de sacralidade. São essas experiências que levam um homem comum a tornar-se um novo homem incomum, cristificado, budificado e iluminado pela sagrada compreensão. Espero que estas digníssimas palavras levem todos vocês que me ouvem a discernir na ambiência mais profunda do ser o segredo da flor de ouro que subjaz nesta infinitude vazia. Que estas palavras possam encontrar solo fértil em vossos corações, possam iluminar os olhos do vosso entendimento e ampliar os horizontes da compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.